Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com Josianberg, o nosso operador de som. O telefone também está com Josianberg. Se você quiser participar, fazer perguntas ao nosso convidado de hoje, você liga 3512-2000, também é o telefone do WhatsApp. 3512-2000 e faz a pergunta para o nosso convidado que eu vou apresentar agora. O tema de hoje, infarto do miocárdio, infarto agudo, ataque cardíaco. Nosso convidado, Dr. Francisco Feijó. Francisco Carleal Feijó de Sá é médico cardiologista, clínico e hemodinamicista. É professor da Faculdade de Medicina da UFCA, professor de cardiologia, intervencionista e também de cirurgia cardiológica. Ele faz parte do quadro clínico e dá aulas na graduação, internato, residência de clínica médica da FAMED UFCA. Também ele é médico do Hospital do Cariri e do Hospital Santé Cariri, ligado ao Hospital São Miguel do Crato. Ele é médico do setor de hemodinâmica desses hospitais. Hospital do Cariri, Hospital Santé Cariri. Muito obrigado, Dr. Francisco Feijó, por ter aceito mais uma vez nosso convite. Já tem bem uns 4 anos que você veio aqui para participar do Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Bom dia a todos, bom dia Josianberg, Péricles, a todos que estão nos ouvindo. Muito feliz por estar aqui, agradeço demais o convite, é uma honra. Que bom, estava dizendo aqui a Josianberg que a nossa paixão de infância, pelo menos a minha, né, o Icasa, foi fundado pelo avô do nosso convidado de hoje, o avô do Dr. Francisco Feijó, saudoso doutor, aliás, como é? Esqueci o nome. José Feijó de Sá. José Feijó de Sá. José Feijó de Sá da indústria de algodão, indústria de comércio de algodão S.A. Icasa. Aí ele, juntamente com os funcionários, né, dessa indústria, fundaram esse time de futebol em 1963. Eu nasci em 62. Meu irmão começava a me levar para o estádio. Eu muito pequeno, 6 anos, 7 anos, 8 anos, aí fiquei apaixonado pelo Icasa, né? E o filho de José Feijó de Sá é o Dr. Romeu Feijó de Sá, deputado, ex-deputado. Dr. Romeu, médico, é o pai do nosso convidado de hoje, Dr. Francisco Feijó. Dr. Francisco Feijó, médico cardiologista, e que faz essa parte que ele vai explicar bem direitinho de hemodinâmica, né, de intervenção. Ou seja, você, se Deus quiser, nunca vai ter um infarto, mas se você tiver, é por obstrução das coronárias. E ele faz um procedimento, ele mais uns 2 colegas aqui no Cariri, para desentupir a artéria entupida. Através, parece aquele cateterismo, aliás é o mesmo aparelho, né, de cateterismo, só que faz um procedimento, não é só para diagnóstico, é também para diagnóstico, para saber a localização, né? Exato, diagnóstico e tratamento, né? A gente acaba fazendo esses exames de cateterismo justamente por esses casos que a gente vai discutir hoje de pacientes que vêm a ter infarto. Muito bem, então antigamente, anos atrás, não existia isso aqui no Cariri, há muitos anos atrás, e era um problema, né? Porque o que fazer, né? Uma pessoa infartada. Antigamente a gente enviava para o lugar que fazia pelo menos a cirurgia cardíaca, né? As pontes, né, de safena, mamária. E depois, com esse hospital do coração em Barbalha, o hospital cresceu muito e os especialista em coração, seja clínico, seja hemodinamicista, ou seja, cirurgião, vieram para cá. E hoje a gente não precisa mais enviar, a não ser casos especiais, para um centro maior. São 3 hemodinamicistas, você e mais 2, é isso? Quem são os colegas? Isso.
No Hospital do Coração nós somos uma equipe, né? Trabalhamos juntos já há mais de uma década e somos eu, o Dr. Edinaldo Landim Cruz e o Dr. Davi Matos, né? Somos 3. É o Edinaldo do Centrocard? Do Centrocard, exatamente. Isso eu conheço. E como é o nome do outro? O outro é Davi. Davi. Davi Matos. Também sei quem é, Davi, já foi depois, né? Legal. E tem 3 cirurgiões cardíacos, né, no Hospital Santo Antônio? Também tem. Esses 3 estão lá no grupo também de cirurgia já há muitos anos. Que maravilha, porque o infarto, você vai explicar direitinho, esse problema que infelizmente é a coisa que mais mata seres humanos no mundo inteiro. Brasil, mundo inteiro. As mortes por doenças do coração, entre elas a mais fatal, né, que é o infarto do miocárdio, é a causa-morte dos atestados de óbito mais comum do mundo inteiro. Mais do que o AVC, mais do que os cânceres em geral, mais do que os acidentes de trânsito, mais do que a violência por arma de fogo, etc. A coisa que mais mata é o infarto. Vou logo perguntar ao meu amigo Dr. Francisco Feijó, por que, Dr. Francisco, um ser humano tem um infarto? Por que acontece isso com uns e não acontece com outros? Essa é a grande pergunta que todo mundo se faz, né? Será que um dia eu vou ter? Será que isso pode acontecer com alguém que eu amo, que eu gosto, né? Por que na minha família tem muito? Ou por que não tem e talvez eu possa ter, né? Tem gente que chega, foi o seu primeiro infarto da família, nunca tive, por quê? Então essa dúvida que as pessoas têm também é a dúvida que mexe com a gente, que mexe com a medicina, que mexe com as pessoas, né? Bom, o infarto em si, para que a pessoa em casa possa entender, é uma doença, é o final, de certa forma, de uma doença em que uma artéria, que seria uma veia, entre aspas, mas na verdade um vaso que a gente tem no coração, ele cria um entupimento. Esse entupimento, Pérez, pode demorar assim anos, a pessoa vai desenvolvendo isso por histórico familiar, por fatores de risco que a gente vai discutir depois um pouco, e ao longo do tempo a pessoa pode tendo essa obstrução. Porém, no infarto, o que a gente percebe é que essa obstrução ela acontece rapidamente. E ela acontece rapidamente porque algo está acontecendo dentro daqueles vasos, estimulado pela pressão alta, pelo diabetes, pelo hábito de fumar, pela questão do sedentarismo, que é uma coisa importante que a gente vê na nossa sociedade, e por outros problemas como colesterol elevado, enfim, e aí a pessoa obstrui aquele vaso. E quando obstrui aquele vaso de maneira aguda, o coração que fica bombeando o sangue, ele começa, entre aspas, a fraquejar e aquele músculo do coração, ele começa a sofrer. Por isso que uma das coisas que mais a gente precisa colocar na cabeça das pessoas é que se você sente um sintoma que possa ser compatível com o infarto, ali começa a correr o tempo contra você. Ou seja, aquele sintoma que a pessoa tem de dor, de mal-estar, ele tem que ser encaminhado rapidamente para um hospital, no caso aqui a nossa referência, né? É o Hospital do Coração, tem o Hospital Santé também, para que seja feito os devidos cuidados com esse paciente. Pronto, então hoje você ouvinte da FM Padre Cis sabe que o assunto é coração. E mais especificamente o mais perigoso do coração, que é o infarto agudo do miocárdio, esse músculo cardíaco. E o nosso convidado, Dr. Francisco Carleal Feijó de Sá, Dr. Francisco, cardiologista, hemodinamicista, cardiologista intervencionista, quer dizer, não passa só remédio, ele passa remédio também, claro, porque existem medicamentos que podem ajudar a pessoa a não ter outro episódio, né, de infarto. Que é a prevenção. Evitar prevenção primária também. Porém, os estudos parecem que falam muito mais de prevenção secundária, ou estou enganado? Já tem estudos que diz claramente que a prevenção primária funciona, ou seja, uma pessoa que nunca teve infarto já deve tomar remédio para não ter.
Remédio é cada caso, né? Porque a gente tem que avaliar. Obviamente que antigamente a gente usava remédio, por exemplo, o AS, que é o comprimido da aspirina, para paciente diabético. Que afina o sangue, né? Que afina o sangue e tal. Só que isso, de certa forma, foi caindo ao longo do tempo, porque a gente percebe que o remédio ele tem um efeito positivo e tem um efeito negativo, como qualquer remédio. E aí a gente percebe que na prevenção primária, ou seja, quem nunca teve infarto, a gente não deve usar, por exemplo, aspirina para a população geral, dá para todo mundo. Mas, no geral, remédios estão sim mais aplicados a quem já teve infarto. O que a gente faz para quem nunca teve e que funciona muito no aspecto de prevenção são as mudanças que a gente tem nos hábitos de vida. Isso é muito importante, não é, doutor Francisco? Isso é o que traz o paciente a gente numa consulta de check-up, que o médico tem que fazer o reforço maior, não é? O que acontece, Pérez? A gente está muito acima do peso do que os nossos avós, do que nossos bisavós, né? Os nossos avós, bisavós, eles caminhavam, eles trabalhavam no campo, eles andavam, eles comiam muito, mas também eles perdiam muito peso. E a nossa geração, ela passa a ter mais acesso ao automóvel, a um ônibus, a um meio de transporte, passam a ter acesso também a comidas com mais caloria, não é? A gente tem um acesso muito mais fácil aos alimentos e isso faz com que a gente ganhe peso. E ganhar peso está associado com pressão alta, com diabetes, com um nível de colesterol maior, então isso tudo acaba puxando. Por isso que o indivíduo que chega no consultório, ele quer entender qual é o meu risco de infarto. Às vezes ele quer um exame, ele quer fazer uma tomografia, ele quer fazer um cateterismo, ele quer fazer qualquer exame, mas na verdade, o que vai colocar ele, olha, daqui a 10 anos você tem essa chance de ter infarto maior ou menor, na verdade é o que ele tem de história, é a sua idade, é o fator de risco que ele tem, como esses que eu já falei, se ele fuma, se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem colesterol. Então isso é que faz a gente mudar. Então a gente tem que entender que é como se fosse uma poupança que a gente tem. A vida da gente é uma poupança, a gente tem que economizar enquanto novo para que a gente possa colher no futuro. Ou seja, não adianta você chegar com 40, 50 anos, 60 e dizer assim, agora eu vou mudar a minha vida, e dar aquela puxada de freio de mão, né, aquele cavalo de pau para tentar mudar a vida. Isso funciona? Funciona, mas isso não é o recomendado. O recomendado é que você possa ter uma idade mais avançada, mantendo hábitos de vida saudáveis desde cedo. Quer dizer, doutor Francisco, pelo que você está nos dizendo, o infarto, ele não é um evento que chegou nesse instante do nada e se implantou, entupiu um vaso do coração. É uma coisa que vem acontecendo devagarzinho durante muitos anos, só que a pessoa não sabe porque nada sente, né? Isso. Até o dia em que a obstrução ela é tanta que aí a pessoa começa a sentir alguma coisa e com risco de morrer, não é isso? Alguns infartos são assim, né? Mas em linhas gerais, se você pegasse as artérias do coração de pessoas com 20, 30, 40, 60 anos, você ia percebendo também esse tipo de progressão de doença. Ou seja, você sim consegue diferenciar entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas esse grau de evolução. E o infarto ele acontece subitamente como sintoma para o paciente, mas é reflexo de toda uma vida. Agora, o que a gente acaba ficando também com receio, Péricles, é que eu tenho visto, os colegas cardiologistas em geral, têm visto cada vez pessoas mais jovens apresentando infarto. Essa semana, por exemplo, nós fizemos no Hospital do Coração um cateterismo de um rapaz com 29 anos, em que ele tinha todas as artérias do coração com entupimento. 29 anos. Ou seja, infarto é uma coisa de velho, infarto é uma coisa de homem. Esses são, vamos dizer assim, são paradigmas que a gente vem percebendo. Infarto é coisa de mulher também, e infarto é coisa de adolescente e adulto jovem. Agora, isso não é do nada, isso não é um sorteio, isso tem, vamos dizer assim, sintomas baseados em pacientes que vão ter muita, entre aspas, culpa no cartório, ou seja, indivíduo obeso, um indivíduo tabagista,
No adolescente e no adulto jovem, a gente tem, por exemplo, uso de droga. A gente tem uso de substâncias que às vezes passam, vamos dizer assim, despercebido, como o uso de energéticos, por exemplo, né? Aquelas refrigerantes tipo energético, aquele pré-treino que algumas pessoas usam, que tem estimulantes como cafeína, taurina. Aquilo em excesso, a gente percebe que desenvolve em algumas pessoas um grau de obstrução com formação de coágulo dentro dos vasos, né? Então a gente tem um certo receio disso. Entendo. Agora, veja só, uma contradição não sua, mas de uma informação sua. Você falou que hábitos dos nossos antepassados eram melhores de vida, né? Que a população como um todo aumentou de peso, quer dizer, existe uma pandemia de obesidade, a pressão alta cada vez mais cedo, os infartos mais cedo do que antigamente. Porém, a população está vivendo muito mais. O que se explica se antigamente se morria muito mais cedo e hoje, com todos esses erros, se morre mais tarde? Porque a medicina e porque nossa vida, ela não é só de erros também, é de muitos acertos, né? Antigamente, as nossas crianças morriam por desidratação, por diarreia, né? Por doenças infecciosas. Então, em linha geral, a população brasileira vivia menos. Hoje, ela vive mais. Vive porque tem acesso à prevenção, a uma série de coisas. Mas as doenças cardíacas sempre existiram. Só que, por exemplo, como o indivíduo vivia menos, como também a gente não tinha o diagnóstico, então algumas pessoas morriam dormindo, morriam de um mal súbito. Hoje a maior causa de morte súbita também é por doença cardiovascular. Aquela pessoa que morreu dormindo, aquela pessoa que estava bem e de uma hora para outra vem a falecer, são pessoas que provavelmente, em termos de proporção, também tem essa questão cardíaca, ou seja, tem essa questão de mortalidade. Então, em linhas gerais, nós melhoramos nossa condição de vida, a gente tem acesso à saúde, a gente tem acesso, entre aspas, assim, porque o Nordeste ainda tem muita dificuldade de acesso à água tratada, né, a saneamento básico. Isso é uma mudança que a gente está tentando buscar com o marco de saneamento e tudo mais, mas hoje, de certa forma, as nossas pessoas têm mais acesso à saúde do que tinha antes. Então, hoje, por um lado, a gente vive mais. Só que doença cardíaca também é uma doença relacionada também ao envelhecimento. Portanto, você acaba vendo pessoas vivendo uns 70, 80, 90 anos e a gente também começa a ver nessa população mais idosa doença cardíaca também, porque ela vive mais com os fatores de risco e a gente consegue melhorar. Se aqui no Cariri uma pessoa tiver um infarto e necessitar, eu acho que praticamente todos necessitam, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, né, de colocar algo que abra mais a artéria que está obstruída, desobstruir e evitar que obstrua de novo. Como fazer, vocês três, você, doutor Edinaldo e doutor Davi, né? Como é que vocês fazem vocês fazem nesses dois hospitais, não é isso? Aí lhe comunicam, vocês ficam sobre aviso, no caso de infarto, para ser convocado e fazer esse tratamento? Isso. No Hospital do Coração, a gente possui um sobreaviso. Ou seja, existem médicos que estão lá de plantão, nas UTIs, nas emergências, e o hospital ele recebe o paciente. Ele pode receber o paciente de maneira direta ou, que é até de certa forma mais comum, já que existe o SAMU e o Estado desenvolveu essa capacidade de tentar fazer transferência. Então, o paciente ele chega na unidade mais próxima, a unidade mais próxima de sua casa, seja uma UPA, seja um outro hospital aqui do município, da região do Cariri, e ele é investigado, ou seja, existe uma suspeita de uma dor, de um mal-estar, de uma dor nas costas, de uma dor no pescoço, no braço. O médico avalia e faz o diagnóstico de infarto. Existe um tipo de infarto em especial que oclui toda a artéria. E esse é a motivação de se fazer um cateterismo imediatamente para desobstruir. Quando o indivíduo ele não está muito longe do hospital, ou seja, está aqui no Juazeiro, está no Crato, geralmente ele é encaminhado para a Barbalha, para o Hospital do Coração.
E o sistema do SAMU, ele entra em contato com o hospital, entra em contato com o enfermeiro do hospital, vão trocando informações enquanto o paciente vem, e quando o paciente chega no hospital é confirmado os mesmos dados e geralmente nós estamos sendo acionados. Então, o grupo de hemodinâmica, ele fica de sobreaviso, entre aspas, é aquele chamado plantão à distância. Geralmente a gente está a menos de 5 quilômetros do hospital, muita gente mora até inclusive mais perto que isso, e nós somos chamados. Enquanto o paciente ele chega, ele é preparado, a gente vai e faz esse procedimento. Então é uma coisa que é utilizada por vários médicos, ou seja, existe o SAMU, existe o médico da unidade que está encaminhando, o médico do hospital, eles vão se comunicando, eles vão definindo o diagnóstico. Existe até gente em Fortaleza, pessoas que fazem parte de grupos em que você vai determinando a conduta e quando a gente chega lá, a gente faz o procedimento. Ou seja, a gente faz a anestesia o paciente, faz o procedimento e faz aquele, entre aspas, desentupimento. A gente faz o procedimento de angioplastia que a gente chama primária, que é a desobstrução da artéria, com um procedimento que a gente faz através de uma anestesia local no punho ou na região da virilha, sem abrir o peito do paciente, né? Fazendo esse procedimento que vai durar ali meia hora, uma hora e meia, para tentar salvar aquela parte do coração. Porque o que a gente fala, Pérez, é que as pessoas quando têm sintomas cardíacos, elas têm que procurar rapidamente, o mais rápido possível, porque a partir daquele momento, uma parte do coração dela está morrendo. E se a gente consegue abrir essa artéria rapidamente, a gente consegue salvar o paciente e a gente consegue minimizar o dano, o malefício que aquele coração vai ter. Porque o que acontece? Quando a artéria fecha, falta o sangue para o coração e o músculo do coração começa a morrer. Infelizmente, por distância, às vezes por desconhecimento dos sintomas, que é uma coisa que vale a pena a gente falar um pouquinho. Sim. O paciente demora muito, às vezes demora 12 horas, um dia inteiro para chegar no hospital e ele já chega num período em que esse infarto já terminou. Ou seja, não tem mais aquele sentido de fazer aquela cirurgia de urgência e o paciente vai ter um grande dano no coração. O coração vai crescer, o paciente vai poder ter um sopro no coração, ou seja, aquele paciente que a princípio estava bem, tem um infarto e começa no futuro a ter uma sequela. E essa sequela vai deixar ele limitado, com a perna inchada, com falta de ar, que é a chamada insuficiência cardíaca. Então, quando a gente tem um paciente com infarto, a gente tem que não só reduzir a mortalidade, como também deixar ele com o coração na melhor maneira para que ele possa voltar à sociedade, para trabalhar, para desenvolver o projeto que ele tem de vida e tentar não ficar acamado, não ficar limitado. Então, o infarto é uma corrida contra o tempo. Por isso que você lembra bem da ideia de que tem os médicos que estão ali de sobreaviso, tem uma cadeia toda de infarto já programada. No Hospital do Coração existe a vaga zero, ou seja, o paciente que tem um infarto, que a gente chama consupra, que é aquela obstrução, o paciente ele é direcionado, independente se a vaga dele ali está pronta ou não, para que não se perca tempo. Isso é uma regulamentação do Estado, junto com o Hospital do Coração, e qualquer hospital acaba fazendo isso. Que bom, né? Que essa vaga zero lembra um pouco o que você está falando do Hospital Regional do Cariri em relação a acidente vascular cerebral, né? Isso. As pessoas têm que ir rápido, fazer o exame de imagem rápido e fazer o procedimento, né? O trombolítico rápido também, tudo muito rápido, porque tem tempo, né? 3 horas, umas 4 horas. E também esse do coração, essa vaga zero, quer dizer, não deixar ninguém sem atendimento. Muito bom. E tudo pelo SUS, né? Que é o mais importante, isso, né? Isso. Legal. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josenberg. Hoje o assunto muito importante. Doutor Francisco Feijó, cardiologista, hemodinamicista, falando sobre infarto do miocárdio e falando sobre como diminuir de ter mais cedo, não ter tão cedo, e como tratar também. E quando ele fala tudo isso, ele também está fazendo prevenção de AVC, porque são as mesmas causas, né? Doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Já pensou que sua marca, produto ou serviço pode chegar a seu potencial cliente e paciente de forma estratégica e criativa? Então conheça hoje, amanhã, na semana, os planos de mídia para anunciar sua empresa na FM Padre Cícero. Agenda uma visita com nosso agenciador e conheça melhor a nossa missão e diferenciais. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, uma emissora educativa católica e a emissora que mais cresce na região do Cariri. Contato, WhatsApp 3512-2000 ou 98103-3398. 98103-3308. Hoje o assunto, coração, principalmente o mais temível infarto agudo do miocárdio. Nosso convidado, Dr. Francisco Carleal Feijó de Sá. Dr. Francisco Feijó é cardiologista, hemodinamicista, cardiologista intervencionista, faz o tratamento, é ele que faz o cateterismo, ele mais dois colegas, né, que ele citou aqui, que faz o cateterismo, que faz aquela desobstrução e que coloca aquela, ele vai já falar do stents, né, que coloca, como é isso. Então, é uma oportunidade de você tirar dúvidas, já está o pessoal ligando, participando. Você pode ligar 3512-2000 ou então mandar mensagem na sua pergunta, ou de áudio ou escrito no WhatsApp da rádio, que também é 3512-2000. Aí você faz sua pergunta. Se você está em algum local, gostaria que uma pessoa amiga, um parente ouvisse esse programa, você liga para ela e diz para baixar o aplicativo, por exemplo, Radiosnet, e aí pega em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você nos acompanha nesse momento, baixando o aplicativo da Rádio Padre Cícero. Nossas redes sociais também para quem quer ouvir o programa em outro momento. Quem quer ouvir em outro dia, nós temos o YouTube, né? Gastroclínica Vasconcelos em podcast. E também podcast Dicas de Saúde. Aí fica gravado o programa. Nós temos um amigo, um grande amigo, compadre, Tony Santos, que ele costuma gravar o programa todo domingo. E ele coloca no site dele, o site do Tony é clubesintonia.com. É o Tony que tem aquela rádio que sai as músicas da Jovem Guarda. E tem um programa aqui na rádio todo domingo à tarde. E o Tony tem esse site, clubesintonia.com. Ele grava, o programa entra e o mais antigo sai. Fica em torno de 5 programas, sempre gravado, para as pessoas ouvirem em outro momento. Mas vamos continuar com nossa entrevista com o Dr. Francisco Feijó. Ele já falou que o infarto é realmente o coração, né? É a causa morte mais frequente no mundo inteiro. Já falou que pode ser feito algo a longo prazo, como perda de peso, parar de fumar, tratar corretamente a pressão alta, né? Seguir as orientações dos médicos de prevenção, de boa alimentação. Quando sentir alguma coisa que lembre um problema de coração, imediatamente procurar assistência médica no SAMU, na UPA, na UBS, porque existe uma rede de comunicação que essa pessoa poderá chegar mais cedo nesse tratamento definitivo. E continua falando de prevenção, tudo. Tem uma estatística que diz que a cada 10 mortes no mundo, 2 ou 3 é de coração. Pode ser, por exemplo, 2 de coração e 1 de AVC. Que a prevenção ou a diminuição da possibilidade é com as coisas que o Dr. Francisco já adiantou aqui para a gente. O tratamento da pressão, a perda de peso, etc. Então, essa situação de doenças cardiovasculares, mortalidade muito alta, como o doutor Francisco está dizendo, pode ser pelo menos adiada, né? Ou até, quem sabe, é evitada, né? Você não ter nunca isso, lógico que todos vão morrer um dia, mas que não seja nem cedo, nem dessas causas, né, cardiovasculares. Aí a gente pergunta assim para o doutor
Francisco, esse tratamento, ele funciona só porque desobstrui naquele momento ou se faz alguma coisa para evitar que obstrua de novo? É aí onde entra o tal do stent. O que é stent, doutor Francisco? Bom, Péricles, o stent, na verdade, é uma prótese pequena, que vai ter um tamanho assim de 2, 3 milímetros por 15, por 20 ou por 10. É uma peça que ela é introduzida dentro do catéter que vai lá dentro do coração. Então você imagina que a artéria do coração que tem um entupimento, ela está ali obstruída, você ultrapassa aquela lesão e coloca um balão e que expande a artéria e depois você precisa colocar como se fosse uma escora, uma viga estrutural de uma casa para manter aquela casa com o vão em cima, com o telhado tudo sustentado, você utiliza essa pequena prótese, né? Ou seja, ela é como se fosse um emaranhado de metal, uma malha de metal, que aí vai ter ácido inoxidável, às vezes ele é níquel, cromo, cobalto, tem alguns tipos de metais, ligas metálicas, e que você introduz e coloca. E quando você expande, aquilo ali você deixa a artéria aberta. A questão é, aquilo vai ficar aberto por muito tempo? Bom, a ideia é que sim, mas a gente já sabe que esse stent, para ele ter uma vida útil, os fatores de risco que motivaram aquele infarto de início que a pessoa vai ter, que é o diabetes, né, a questão de cigarro, pressão alta, colesterol, a gente vai ter que minimizar, que é o que você falou no início da entrevista, chamada prevenção secundária. Ou seja, o que faz que o indivíduo não vá ter um novo infarto, esse stent não feche, ou uma ponte de safena de uma cirurgia não feche, ou que outra obstrução possa não acontecer em outra artéria, vai ser de fato a prevenção. Então, na verdade, a abertura da angioplastia ele serve para salvar aquele músculo naquele momento. E a gente, com a angioplastia, nesse caso do infarto, consegue evitar que o indivíduo vá falecer. Por exemplo, 1 a cada 7 pessoas que têm infarto, basicamente esse número é um número mais geral, mas 1 a cada 7 pessoas que têm infarto, elas irão morrer subitamente, né? Então a gente precisa estar de olho com essas pessoas. E o que fez a modificar o paciente a sobreviver ao longo de todos esses anos foram as medidas de UTI, que antigamente não se tinha. O paciente, às vezes, ele morre em casa, aquela coisa toda, mas dentro do hospital a mortalidade também é alta. Então, estando dentro do ambiente de UTI, aquele paciente pode ter, mesmo cuidando, tomando remédio para o infarto, ele pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma complicação mecânica e a UTI acaba cuidando para que se faça o cateterismo de urgência, às vezes uma cirurgia de urgência, um choque no coração para evitar arritmia. Isso mudou muito a evolução do infarto. Portanto, que o indivíduo que tem um infarto, que tem aquela dor, aquela suspeita, aquela dúvida, ele tem que estar logo dentro de um hospital, porque dentro de um hospital você consegue fazer mudanças disso. Uma coisa que fora do hospital funciona muito e que eu acho que a gente devia investir e que a gente acaba investindo pouco é na educação, principalmente da chamada reanimação cardíaca pulmonar, que a gente chama de RCP. Alguns chamam de ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, que é ensinar principalmente para as crianças, ensinar para os adultos a realizar aquelas manobras de socorro, né? Identificar se o paciente não responde, tentar ver o pulso do paciente e realizar aquelas manobras de massagem e tudo mais. Existem muitos locais do Brasil que se ensina inclusive isso para a criança. Legal. Porque a criança às vezes é mais atenta, ela vê que uma pessoa está passando mal e ela consegue ter aquela percepção e chama um outro adulto e aí o adulto presta atenção, começa a fazer a ressuscitação, liga para um SAMU, então você consegue dar atenção mais rápido. Por isso que agora em shoppings, né, no shopping nosso tem, em aeroporto também nosso aqui tem, mas seria bom que tivesse em outros locais, aquele chamado desfibrilador, né, automático, que tem uma sigla como DEA, que é o aparelho que você coloca, como se fosse um adesivo no peito, e o próprio aparelho reconhece a pessoa está tendo uma parada cardíaca, faz um choque na pessoa, independente de humano, né? Você apenas coloca o aparelho, liga e ele interpreta e faz aquilo. Aquilo ali, por lei, já existe a obrigação de ambientes com
movimento de pessoas muito grande. Eu estou lembrando aqui, aí, não sei se algum ouvinte, você conhece outro local, mas aeroporto eu sei e shopping também. E deveria ter em outros locais, em grandes estabelecimentos do estado, de saúde, não sei, talvez possa até ter. Isso ajuda a tirar o indivíduo da mortalidade. Nós tivemos, por exemplo, no mês passado, um paciente que veio de um outro município e que esse paciente teve 10 paradas cardíacas. Ou seja, a primeira parada cardíaca dele aconteceu ele na calçada do SAMU do município. Ou seja, ele passou mal e ao invés de ir para o hospital, ele foi direto para o SAMU. Uma coisa que a gente não recomenda às pessoas, porque você cair na calçada do SAMU não é um atendimento ali hospitalar. O indivíduo está pronto na ambulância, mas aconteceu isso, ele foi reanimado na ambulância. E durante o trajeto para a Barbalha, de 60 a 70 quilômetros, ele teve 10 paradas cardíacas, foram 10 choques. Então, quem salvou a vida dele foram os colegas médicos que estavam ali aplicando os choques no coração dele. Depois a gente operou ele, fez cateterismo, ele ficou bom. No outro dia, depois dessa parada, ele já estava acordado, já estava sentado dentro de um leito de UTI e comendo, ou seja, uma recuperação incrível. A gente ficou muito satisfeito com todo esse quadro, mas é um paciente que iria morrer. Claramente, ali foi um pequeno milagre que aconteceu e graças à equipe médica que estava lá, graças a todos os atributos que estavam lá do lado e com certeza alguém lá em cima também estava por ele, porque ter 10 paradas cardíacas e no outro dia estar dentro de um hospital comendo, né? É uma graça, realmente. Demais, demais, demais. O doutor Francisco Feijó vai já falar dos sintomas. Às vezes não tem sintoma nenhum, às vezes tem, né? Principalmente no infarto, ele vai falar da dor, a característica da dor, os sintomas típicos de um infarto, para que já seja feitas essas manobras ditas de ressuscitação, que o nome é muito pesado, né? Massagens, né? Massagens cardíacas. E enquanto liga, né? E chega o SAMU, né? Para levar para a unidade hospitalar. Mas tem uma participação, né? Um áudio de pergunta. Luzimar de Barbalha, vamos ouvir para o Dr. Francisco. É uma pergunta? Isso. Bom dia, Dr. Péricles. Dr. Romeu Feijó, Francisco Romeu, filho. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou Luzimar aqui de Barbalha. Eu gostaria de saber até que ponto a braquicardia é grave. Gostaria que o senhor me respondesse. E desejo a vocês um bom dia. Estou ligadinha nesse programa todo domingo, Dr. Péricles. Tenha um santo e abençoado dia. Bom dia, Luzimar. Para você também, um santo e abençoado dia. Doutor Francisco vai lhe responder bradicardia, né? Ele vai aproveitar e falar também sobre taquicardia, né? Muito bem. Bom, Luzimar, a bradicardia, como você falou, quer dizer que o coração está batendo devagar. Ou seja, uma frequência do coração baixa. O normal do coração da gente, em linhas gerais, no adulto, é o coração bater entre 50 a 100 vezes por minuto. Isso é uma média, né? Algumas pessoas podem até estar um pouco fora disso, mas quando os valores saem muito dessa faixa para baixo, a gente chama de bradicardia. Ou seja, uma frequência de 40, 30, 20 às vezes, são frequências muito baixas. No cenário de um infarto, isso é preocupante porque alguns infartos que cursam com o batimento cardíaco baixo, eles nos sugerem, de certa forma, que uma artéria importante do coração pode estar obstruída a tal ponto que o indivíduo pode ter uma parada cardíaca simplesmente porque o coração está batendo devagar, tá? A gente precisa, em alguns casos desses infartos, colocar marca-passo, enfim. Em linhas gerais, fora do ambiente do infarto, essa bradicardia, como eu lhe disse, a gente tem que avaliar o número, mas avaliar de caso a caso. Algumas pessoas, pessoas atletas, por exemplo, né, Péricles, eles podem ter um condicionamento físico tão bom que normalmente eles têm uma frequência em repouso muito baixa.
E isso é normal para o condicionamento físico. Porém, ao envelhecer, algumas pessoas podem ter, como a gente envelhece o joelho, né? Envelhece, nosso cabelo fica branco, o coração também envelhece. E uma característica do envelhecimento do coração é o coração bater um pouco devagar. Então, pessoas mais idosas, elas podem ter uma frequência do coração mais baixa, e quando essa frequência, o número dessa frequência fica muito baixo, quando a gente percebe alterações no eletrocardiograma, como bloqueios, aí a gente começa a perceber que essa bradicardia pode dar, além de sintomas, problemas no coração. E aí, quando você tem uma bradicardia importante, você vai procurar, obviamente, o médico e ele vai fazer uma avaliação do coração. Aí, uma avaliação global, perguntando o que sente, os sintomas, né? Examinando o paciente com os exames, a gente vai poder entender se essa bradicardia ela é uma coisa habitual, normal e que é condizente com o espectro de boa saúde ou não. Se é algo que está ali causando algum malefício. E aí, se tiver, algumas providências podem ser tomadas, né? Suspensão de alguns remédios que possam baixar essa frequência do coração, ou mesmo fazer alguns procedimentos cirúrgicos de marca-passo, alguma coisa desse tipo. Mas isso, viu, Luzimar, depende muito de como é essa bradicardia. Então, assim, o número, a frequência é importante, mas o médico examinando, vendo os outros sintomas, a gente vê. E aí define um tratamento adequado para cada pessoa. Esses batimentos, quando estão baixos, o doutor Francisco falou aí tudo, mas tem também o inverso, né? Quando eles estão muito altos e tem uma condição, uma tal de taquicardia ventricular, que é muito importante, né, doutor Francisco? Mas só especialista, ou pelo menos um médico clínico que sabe interpretar um exame eletrocardiograma e examinar, auscultar o coração. Fala um pouquinho sobre esse problema de, ao contrário, o coração muito rápido. Porque a taquicardia. A taquicardia é uma frequência do coração aumentada, no caso, acima de 100 batimentos. A taquicardia, você, ao fazer um exercício, ter um susto, uma raiva, é normal que o coração suba ali a frequência, e isso faz parte do espectro normal. Mas a taquicardia, quando o coração fica com a frequência muito alta e de maneira inapropriada, ela pode ser um sinal de doença. Ou seja, como você falou, taquicardia ventricular é um tipo específico de taquicardia, de uma arritmia grave, que pode acontecer no paciente que tenha um coração crescido ou até mesmo no infarto. E essa arritmia cursa com uma dificuldade do coração bombear e o indivíduo pode evoluir com uma parada cardíaca. Por isso que no caso de taquicardias que são mais complexas ou, entre aspas, mais malignas, a gente precisa fazer uma intervenção nesses pacientes. Ou seja com medicamento, seja com um procedimento cirúrgico. Hoje nós já temos também alguns profissionais aqui na região que eles realizam a ablação ou o tratamento de arritmias através de procedimentos parecidos com cateterismo, né? Existe, por exemplo, o colega o Elbert, que é ritmologista, né? Existe também outros colegas que implantam marca-passo, o Marcelo, tem o Dr. Samuel, entre outros, que eles fazem também procedimentos em que você utiliza um marca-passo, por exemplo, que possui uma capacidade de dar um choque dentro do coração, né? Que a gente chama de CDI, ou cardio desfibrilador implantável, que é o marca-passo com uma função de dar um choque. Aquele choque que eu falei que a pessoa tem um aparelho que dá aquele choque para reverter a arritmia. Alguns pacientes têm essa arritmia tão frequentemente e tem um problema cardíaco maior que ele precisa ter um marca-passo com essa função. Então, por esse cenário, a taquicardia também é uma circunstância que exige o tratamento, que exige que o médico veja para poder ser feito o tratamento de maneira adequada, né? Exato. Doutor Francisco, as pessoas que têm dor no peito, logicamente, pensam que é o coração. E quando tem que correr mesmo, fazer o tratamento de urgência. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes as pessoas, quando têm uma dor no peito, que faz a avaliação cardiovascular completa, não encontra uma doença, embora infelizmente às vezes encontra. Tem outros motivos, né, para dor no peito.
como seria a dor no peito mais característica do coração e quais outros sinais que a pessoa tem que correr mesmo, ir atrás para, se for um problema cardíaco, tentar já começar logo um tratamento? Péricles, eu vou te contar uma coisa. Eu vejo muito infarto e eu vejo que uma grande quantidade de pacientes que vão infartar, que estão infartados, eles não têm uma sintomatologia tão comum, ou seja, existe muita gente que infarta com sintomas atípicos. E só para você perceber, quem são essas pessoas? Mulheres, diabéticos, ou seja, mulheres diabéticos, pessoas muito idosas, são pessoas que vão ter infarto e que vão sair um pouco daquela coisa típica que eu vou dizer para você. Quando a pessoa tem uma dor no peito, e essa dor no peito ela dura mais do que alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, essas pessoas elas vão ter uma dor tipo constrictiva, ou tipo em aperto, ou em peso. Então isso é a característica, né? A pessoa põe uma mão fechada em cima do peito, que é um sinal que a gente na semiologia ensina muito para os nossos alunos, que é o sinal de Levine. Ou seja, aquela dor forte em aperto, em que a pessoa fica suada, em que a pessoa tem falta de ar, e que essa dor, inclusive, ela pode ir para o braço esquerdo, né? Geralmente é mais comum ir para o braço esquerdo, mas ela também pode ir para o braço direito, pode estar nos dois braços, né? E pode descer para a região epigástrica, que aí começa a sair um pouquinho, né, daquela ideia do que é típico. Pode ir para as costas, enfim. Qualquer dor que você tenha no peito, ou que seja uma dor nova, uma dor de intensidade grande, que dure mais do que 5, 10, 15 minutos, e que você tenha falta de ar, que você passe a suar frio, essa é uma dor que chama a atenção. Então, assim, muita gente fala, mas a dor não é em aperto, é uma dor na boca do estômago, no pé do estômago. Sim, existem doenças que vão ficar parecidas, né? Uma doença do refluxo, uma doença da vesícula, que você conhece muito bem. São doenças que podem também dar algum tipo de dor torácica. E na dúvida, se a dor realmente é importante, se dura muito tempo, se o indivíduo faz um esforço e ao fazer o esforço essa dor aparece, a grande maioria dos pacientes eles vão ter dor a partir de um esforço também, de uma raiva, de uma coisa que ele acabou fazendo com muito esforço. Se você sai do esforço e a dor ainda continua, ainda se perdura, isso é uma característica de infarto. Então a gente tem que ensinar muito a população essa questão de que uma dor no peito não quer dizer que seja uma dor muscular, não quer dizer que seja um outro problema mais simples. Tem que prestar atenção, tem que fazer a suspeição de um infarto. Ou seja, por exemplo, muitas mulheres, a gente fica preocupado, elas têm infarto e a gente acha que infarto é coisa de homem. Infarto é coisa de ser humano. A mulher, ela tinha, vamos dizer assim, hábitos diferentes, ela não participava do trabalho fora, ela fumava menos, a mulher tinha uma alimentação muito melhor antigamente, só que o que acontece? A mulher passou a ocupar os postos de trabalho, passou a sofrer os fatores de risco que eram mais atribuídos aos homens, e hoje a gente vê uma grande incidência, ou seja, um crescimento de infarto nas mulheres. As mulheres passam a infartar cada vez mais, homem um pouco mais, mas a mulher vem crescendo. Em termos de aceleração, a mulher vem mais. E como a mulher acha que ela não infarta, como a mulher tem sintomas mais atípicos e como a mulher vai ter infarto mais tardiamente do que o homem, ou seja, ela vai ter infarto mais velha. Os hormônios, de certa forma, protegem a mulher ali na parte do seu ciclo de vida fértil, mas quando a mulher entra na menopausa, ela perde um pouco esse padrão e a mulher vai ter um infarto mais velha. E quando ela vai ter um infarto mais velha, ela está mais velha, ela tem mais problemas renais, mais problemas digestivos, mais problemas pulmonares, então ela vai ter um infarto com a chance de ter uma mortalidade maior do que talvez o homem que teve o infarto numa idade mais cedo e tal. Então essa é a grande preocupação. A Sociedade de Cardiologia, de
brasileira, ela incentiva muito ao cardiologista a ser bem sincero com a mulher. Olha, vocês têm um problema também e vocês têm que dar a devida atenção, assim como vocês dão atenção a câncer de mama, né? Ao preventivo ginecológico, que já está bem estabelecido, mas a prevenção cardiovascular a mulher precisa fazer tão cedo quanto o homem. Exatamente. Daí mulher também, qualquer idade, embora mais no pessoal de mais idade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Jossenberg. Depois a gente volta com mais informações relevantes, importantíssimas, do Dr. Francisco Feijó, cardiologista. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. 9 horas a missa, viu? Santuário Sagrado Coração de Jesus, missa das 9, transmitida pela FM Padre Cícero. Um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista, já pensou? Com direito a almoço para até 4 pessoas no Domingo dos Pais. Promoção chegando, mais uma para você que é amigo da Rádio Padre Cícero. Faça sua doação financeira nesse mês de julho e participe do sorteio. É um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista, com direito a almoço até 4 pessoas, exatamente no domingo, Dia dos Pais. Uma deliciosa cesta de café da manhã da padaria e confeitaria Pão Nobre, para você presentear o seu papai. E um kit com 2 confortáveis travesseiros do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, 11h30 da manhã. Programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. 3512-5824. O apoio cultural é da Arena Clube Bela Vista, esporte e lazer em um só lugar. Contato 98884-3943. 98884-3943. Padaria e confeitaria Pão Nobre. WhatsApp 9937-2058. 9937-2058. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Shopping dos Colchões, seu corpo merece esse conforto. Contato 3511-0947. 3511-0947, telefone do Shopping dos Colchões. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Tá chegando mais perguntas para o nosso convidado de hoje, Dr. Francisco Feijó. Ele é médico cardiologista, hemodinamicista, cardiologia intervencionista, cateterismo, aplicação do stent no infarto. Infarto do miocárdio, a doença que mais mata os seres humanos no mundo inteiro, no Brasil também. Mata mais que câncer, mata mais do que infecções, acidentes, enfim. Então é um assunto importantíssimo, prevenção, que ele, falando da prevenção, ele está prevenindo não só, ou pelo menos diminuindo a possibilidade de um infarto, mas também de um AVC, trombose, hemorragia, né? Derrame, trombose, AVC, que são os mesmos fatores de risco. Alguns que não dá para tirar, né? Como a idade, alguma tendência familiar, né? Genética, não dá para tirar. Mas a obesidade, a vida sedentária, a pressão alta. Pressão alta é muito importante, não é, doutor Francisco? Quando eu perguntei assim, quais são os sintomas do infarto? A dor. Mas antes vem um histórico de aumento de peso, de pressão alta. E tem um estudo que diz que a maioria das pessoas com pressão alta não toma o remédio regularmente. É um risco, né? Não fazer o tratamento de pressão alta, não é mesmo? É bem verdade. A gente entende que no Brasil apenas 30% ou algo perto disso dos pacientes hipertensos, eles têm a pressão controlada. Por que isso? A falta do medicamento é uma das causas. Mas também, se você prestar atenção, às vezes o paciente ele começa a tomar um remédio, precisa de um segundo, de um terceiro e às vezes até de um quarto, quinto remédio. E quando a gente vai adicionando o remédio, o efeito colateral que alguns remédios têm, alguns remédios fazem mais xixi, outros remédios incham a perna, outro remédio dá uma tosse. Então, às vezes você, para equilibrar
uma pressão, você precisa de 3 remédios, 2, 4, e aí você começa a ter aqueles sintomas do efeito do remédio. Então isso tira o paciente também um pouco. Às vezes o custo, às vezes você passa assim, 4 remédios, aí um é para tomar de 8 em 8, outro para tomar de 12 em 12, outro toma uma vez de manhã, outra à noite. O comprimido ele é branquinho, muito parecido, então o paciente às vezes confunde. Às vezes é um paciente que a gente tem na nossa região, que é um paciente que não tem escolaridade, às vezes não consegue ler. Então tudo isso é um desafio, né, para o paciente hipertenso. Além do fato que a nossa alimentação, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, o sertanejo, né, o nordestino, nós comemos muito sal, que é uma outra coisa também. Nossa comida ela é muito salgada, né? Se você pensar a carne de sol, entre outros alimentos, a gente come mais sal do que o que se recomenda, né? Então tudo isso é um desafio para o paciente hipertenso. O paciente hipertenso ele também precisa fazer exercício, ele precisa, ao fazer exercício, reduzir o peso, então tudo isso contribui. Por isso que a gente tem o desafio da hipertensão, né? De controlar. Todo ano nós temos o dia do hipertenso, a gente faz campanha, explica para as pessoas, mas é realmente um desafio. E aí, para, de certa forma, a pessoa que está em casa lembrar, a pressão alta ela pode fazer hipertrofia no coração, ou seja, o coração pode crescer até por conta da pressão alta. Ou seja, a pressão alta ela funciona como risco de infarto? Funciona. A pressão alta ela funciona como risco de ter um derrame? E aquela coisa que a gente falou aqui sobre o tratamento, o hospital regional, aquele AVC hemorrágico, né, para fazer o AVC isquêmico, perdão, a trombólise, ou seja, tudo isso tem uma interligação. Ou seja, tratar a pressão alta está relacionado a você prevenir infarto, também a você prevenir o AVC, que são as maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo, as doenças cardiovasculares, né? Exatamente. Se você somar essas duas e for comparar, por exemplo, com o terceiro lugar, que é câncer, todos os cânceres, quarto lugar, infecções, quinto lugar, acidentes de trânsito, dá mais ou menos a mesma, pelo menos as estatísticas mostram isso, né? As doenças cardiovasculares, ela mata igual a todas essas outras causas somadas. Quer dizer, disparadamente, doença cardiovascular, e que pode ser diminuído, evitado, até adiado o máximo, né? Adiar para depois dos 100, 110 anos, né? A meta é essa. A meta é essa. Mas vamos para uma pergunta por áudio? Vamos lá? Enquanto a gente coloca o áudio do Cícero Pereira no ar, vamos fazer outras perguntas aqui para o Dr. Francisco Feijó, cardiologista. A Lígia Maria, ela gostaria de saber o seguinte: só pressão alta que é perigoso? Pressão baixa corre o risco de ter infarto? Bom, Lígia, né? Lígia, a pressão baixa é algo que a gente... Vamos encarar da seguinte forma. Tem gente que tem pressão baixa e vive muito bem, tá? Ou seja, tem gente que tem ali a pressão que a gente diz popularmente 10/6, às vezes 9/6, 11/7, e está muito bem. São pessoas que têm, vamos dizer assim, a graça de não ter pressão alta, tem pressão baixa e convivem. Às vezes são pessoas que são muito jovens, ou mesmo crianças, adolescentes, ou mesmo adultos que tem, vamos dizer assim, não estão tão acima do peso, às vezes pode ter uma pressão mais baixa. Esse tipo de pressão, numericamente, não é um problema. Agora, depende do contexto que a gente está falando. Imagina um indivíduo que ele tem pressão muito alta e ele chega numa emergência e toma remédio para baixar a pressão e a pressão cai muito. Ou seja, ele tem ali 17, 16, que é o que a gente chama de 170, 160 de pressão, milímetros de mercúrio, aí a pressão cai rápido. Nesse cenário, ele vai passar mal. Ou seja, uma queda rápida da pressão arterial, sim, pode ser sintomática, a pessoa pode passar mal. Em alguns casos, é algo preocupante. Por exemplo, a gente pode ter pacientes que podem desenvolver até um derrame, um AVC, ou seja, um problema cerebral por conta dessa queda.
Então, assim, depende do contexto. Geralmente, a pessoa está estável, tranquila, sem sentir nada, e a pressão nesses valores, a gente considera como uma pressão normal. Agora, se o paciente, por exemplo, tem um infarto, a gente tem um infarto que é o infarto do ventrículo direito, que é um tema que a gente tem muito medo na cardiologia, porque é um infarto com alta mortalidade. Esse tipo de infarto que cursa com o que a pessoa falou antes, que é a bradicardia, ou seja, uma frequência cardíaca baixa e uma hipotensão grave, esse paciente tem uma mortalidade muito alta, que é um infarto chamado de ventrículo direito, que é do lado direito do coração, que para o paciente não vai ter muita diferença, ele vai sentir dor e tal, mas geralmente ele vai ter pressão mais baixa, suor mais frio, e esse paciente tem um risco maior. Então depende do contexto. Muito bem. Vamos agora para o áudio do Cícero Pereira, daqui de Juazeiro, né? Bom dia, Cícero Juazeiro do Norte. Queria fazer uma pergunta para o doutor sobre os tipos de arritmia cardíaca, porque faz 23 anos que eu troquei uma válvula mitral metálica e já os marca-passos já faz 2 vezes que eu já troquei. Agradeço desde já a resposta. Pronto, doutor Francisco, mais um caso de pessoas sabiamente, né, cardiopata. Né? Uhum. Bom, Cícero, existem vários tipos de arritmia, não é? Um paciente que, por exemplo, faça uma cirurgia cardíaca, que troca uma válvula, é porque tinha uma válvula, né, que Deus botou e que essa válvula teve um problema posteriormente. Essa válvula metálica, ela exige até que a pessoa tome medicamentos, anticoagulantes, inclusive, para que a válvula tenha uma função. Então, quando a pessoa faz um tipo de cirurgia desse, é possível que algumas arritmias, por conta dessa doença, elas possam acontecer. Existem algumas arritmias que o coração bate muito rápido, arritmias que o coração bate devagar. Existem algumas arritmias que uma parte do coração não bate de maneira adequada, ou seja, por exemplo, tem uma arritmia que chama fibrilação atrial, que é uma arritmia que tem relação com derrame, que pode promover coágulo na cabeça da pessoa, e esse tipo de arritmia pode estar associado a pessoas que têm problemas de válvula mitral, por exemplo, metálica, né? Então, nesse cenário, a arritmia trata-se de ser crônica e que geralmente o tratamento dela pode ser feito de várias maneiras, seja com tratamento com remédio, alguns casos precisa-se dar um choque no coração, em alguns casos especiais, ou mesmo fazer um procedimento que a gente comentou de ablação, ou seja, de retirada da arritmia, através de um cateterismo que você entra no coração e queima, ou anula, vamos dizer assim, aquela arritmia. Então, existem vários tipos de arritmia. Inclusive, como você citou, a questão do marca-passo, o marca-passo geralmente é colocado nos pacientes que possuem esse tipo de problema, seja o coração batendo devagar, seja porque tem uma arritmia que atrapalha a função do coração para ressincronizar ou mesmo para dar um choque no coração. Portanto, a arritmia é algo em quem tem problema cardíaco muito comum e o tratamento vai depender de cada caso. Muito bem, chegando mais perguntas para o nosso convidado, Dr. Francisco Feijó, é médico cardiologista, hemodinamicista. O José Guilherme da Betolândia, ele quer saber se tem algum risco de ter infarto porque tem aumento da pressão do olho. Existe essa relação, doutor Francisco, aumento de hipertensão ocular com infarto? A hipertensão do olho é o que a gente conhece como glaucoma, né? O paciente que tem glaucoma, ele vai ter dificuldade na visão, ou seja, ele vai ter perda visual. Ele poderá ter perda visual pelo comprometimento da pressão dentro do olho. Em linhas gerais, não existe uma associação, ou seja, a pressão, por exemplo, arterial, a pressão alta do sangue é uma coisa, e o glaucoma, a pressão do olho, é outra coisa. Agora, é possível que pacientes que possam ter glaucoma possam ter pressão arterial elevada, problemas de diabetes, entre outras coisas, que esses dois últimos sim possam ter alguma relação.
A hipertensão portal, o aumento da pressão da veia porta de pessoas que têm doenças, por exemplo, no fígado, aumenta o risco do infarto ou é também outra via de hipertensão diferente de hipertensão arterial? Bom, de maneira geral, a pessoa que vai ter hipertensão portal, no nosso meio, é um paciente que tem uma doença crônica do fígado, né? Existem aqueles casos que não estão muito aqui, embora eu não sei se a gente percebe que é aquela questão da estosomose, da hipertensão, Pernambuco, né? tem demais, né? né? Zona da Mata. Bahia, Alagoas. Pois é. Mas assim, o doente hepático crônico, a gente sabe que ele vai evoluir com cirrose e evoluir como essa hipertensão portal. O que acontece? Geralmente, esse tipo de paciente, Péricles, talvez você encontre problemas, por exemplo, como diabetes associado, porque tem ali um problema em conjunto, né? Às vezes tem uma doença do fígado que não é o hábito alcoólico, mas tem uma doença autoimune, né? Então, algumas dessas doenças podem compartilhar problemas como diabetes, podem ter situações que possam estar relacionadas e ter alguma associação, mas a hipertensão portal em si, simplesmente não. O que pode é na hipertensão portal você ter aquela ascite, água na barriga, perna, e se o paciente tem um problema cardíaco, aquilo se acentua mais ainda, aquilo ali potencializa mais esses sintomas. Ok. O Mário, aqui do São José, ele quer saber qual é a indicação de se fazer um exame chamado cintilografia miocárdica. Se ainda tem essa indicação fazer esse exame, já que o cateterismo é um exame que você falou aí, bem, que vai lá mesmo, identifica o vaso que está obstruído e tudo mais. Por que ainda existe esse outro exame, cintilografia miocárdica? Pronto, Mário, esse exame existe porque ele tem sua importância e porque, na verdade, o cateterismo, a cintilografia, a esteira, o teste ergométrico, o eletrocardiograma, o eco, eles são exames que se complementam. Ou seja, o exame de cintilografia, para que a pessoa que não sabe, que está nos ouvindo, é um exame que se faz aqui na nossa região, tem o Hospital São Vicente, tem outras clínicas particulares que fazem também, que a gente faz coloca através da veia um medicamento que ele vai, durante uma fase de repouso e estresse, ou seja, o indivíduo faz uma esteira ou toma uma medicação, a gente vai comparar o coração com antes e depois. Ou seja, a cintilografia, em linha geral, ela vai mostrar se a gente tem um sinal de isquemia. Ou seja, ela não vai dizer se tem entupimento ou não, mas ela vai dizer, olha, nessa parte do coração existe uma dificuldade do sangue passar. Então, isso suspeita de que tem uma artéria fechada. O que eu estou querendo dizer isso? Imagina que uma pessoa chega para mim com dor no peito e eu fosse fazer cateterismo nela, né? Todas as pessoas que têm dor no peito, vou fazer um procedimento, que é um procedimento cirúrgico, que tem seu risco, que a gente não deve fazer em todo mundo. Então, existem exames que são não invasivos. Então, assim, o indivíduo tem uma dor no peito, o colega médico fez uma suspeita, ele pode pedir uma cintilografia. Para caso a cintilografia sugira que não tem problema, não vai fazer cateterismo nenhum. A cintilografia apresentando alguma alteração que seja típica, aí você passa para um outro exame. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que expor o paciente ao mínimo de problema, ou seja, exame ajuda, mas o exame mal indicado atrapalha e pode ter efeitos colaterais. Então a cintilografia ainda tem seu uso, cada caso vai ser diferenciado, viu, Mário? Ou seja, não é invasivo, né? E o cateterismo é um pouco invasivo, exato, né? E é um exame final. Anestésico, né? O cateterismo é quando você tem realmente uma forte suspeita, se comprovou com exames que são menos invasivos, aí você faz. Com exceção, por exemplo, de um infarto. Obviamente, o infarto, o paciente que tem um infarto, ele é levado pelo SAMU, levado para o hospital, provavelmente é um paciente que vai fazer cateterismo sem outros exames. Mas o indivíduo que está em casa, que tem poucos sintomas, que está ali equilibrado, a cintilografia também é uma boa opção para se fazer. O nosso amigo ouvinte Aldomar Alves, ele pergunta, ele ouviu a história do Hospital Regional de Cariri, de ser referência
em todo o interior do Ceará para AVC isquêmico. AVC, né? Porque só sabe se é isquêmico ou não depois que fizer o exame, né? Então, é referência o Hospital Regional do Cariri. Aí ele pergunta assim, era bom se ele falasse com o governador, né, do estado, mas vamos lá, estou brincando, viu, Aldomar? A possibilidade do Hospital Regional do Cariri abrir uma unidade de referência em cardiologia? Doutor Francisco. Bom, assim, Pérez, vamos falar o que a gente tem de notícia ou que circulou publicamente, né? Sim. No mandato anterior do governo do estado, houve um colega médico, cardiologista, que ele foi secretário de saúde do estado do Ceará. E ele tinha uma ideia de colocar nos hospitais regionais serviço de cardiologia. Ele já não está mais, houve uma mudança, ele saiu, era o doutor Cabeto, e ele deixou um serviço de cardiologia instalado num hospital chamado hospital, não é em Jaguaribe, mas é um hospital que fica perto de Morada Nova, se eu não me engano é um hospital que tem algum nome, Hospital Regional do Novo Jaguaribe, alguma coisa assim, e que tem uma proposta também em Quixeramobim, tá? No hospital regional, isso eu vou lhe dizer que eu não trabalho lá, mas é um fato público. Existe o interesse também de se colocar, ou seja, estava previsto a colocação de um sistema de cardiologia neste hospital. Então, até onde eu sei, não houve até agora, mas existe uma ideia, existe uma organização. E talvez fosse interessante chamar alguém do hospital, né, alguém do estado, para determinar um pouco dessa proposta. Mas, Aldomar, eu acho que existe sim um interesse do estado, vamos acompanhar. Muito bem, seria maravilhoso, né? A gente ter esse tratamento de AVC aqui no Cariri e tivesse uma unidade, como tem o Hospital do Coração, né? Mas 2 é melhor do que 1, né? Precisa, sabe, Bex? Porque a região é muito grande. Se você prestar atenção, eu e os 2 colegas que fazemos cateterismo, a gente cuida de 1,5 milhão de pessoas. Se você olhar o Cariri, se você olhar a quantidade de gente que tem no Centro-Sul, a gente recebe paciente de Aiuaba, às vezes paciente de Tauá, Copiara, Icó, a gente recebe pessoal de Pernambuco, muita gente do interior de Pernambuco não tem uma rede de assistência que a gente tem, gente do Piauí, enfim, Paraíba. Então a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que estão dependendo da gente para esse cenário de infarto. Então, acho que precisa mesmo de mais atendimento, precisa reforçar um pouco o atendimento primário, ou seja, a gente precisaria ter outras UPAs, outros locais de atendimento para que a gente fazer. O que eu vejo hoje a gente tem no Hospital do Coração recebido pacientes, infelizmente, muito atrasados, ou seja, pacientes que acabam no PSF, nos hospitais dos municípios, nas UPAs, chegando mais tarde, tanto por falta de reconhecimento do colega ou do próprio paciente de identificar, mas porque a gente ainda precisa melhorar. Eu estou aqui desde 2009 e já houve muita melhora. O sistema do SAMU, os hospitais, a gente viu tudo isso crescer, o Hospital do Coração cresceu muito, a gente está com a possibilidade agora de ter 100 leitos dentro do hospital, que foi uma proposta que o hospital fez com o governo, eles fizeram uma ampliação, já está construído, falta só finalizar alguns detalhes, mas assim, cabe muito mais. A gente tem uma população muito grande e que precisa. Acho que seria um outro serviço no hospital regional, em outro local, para a população é muito bom. Seria maravilhoso. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois voltamos com mais perguntas e informações do doutor Francisco Feijó, médico cardiologista, hemodinamicista. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Daqui a pouco a missa, né? Santuário Sagrado Coração de Jesus, na sua FM Padre Cícero, e toda a programação da FM Padre Cícero. Hoje o assunto é coração, principalmente o mais temível, o infarto agudo do miocárdio,
Nosso convidado, Dr. Francisco Feijó, cardiologista, intervencionista. A Luzanira, da Vila São Bento, Dr. Francisco, da cidade do Crato, a Vila São Bento, relata que tem problema na tireoide. E quando ela se agita com qualquer acontecimento, o coração acelera e ela sente dor. Quer saber se há risco de infarto. Bom, Luzanira, tireoide e coração andam muito juntos. A gente às vezes não percebe muito isso no dia a dia, mas a gente que é médico vê. O problema da tireoide, você tem dois. Geralmente a tireoide, quando ela produz muito hormônio, a gente chama de hipertireoidismo. E tem quando ela produz pouco hormônio, que é o hipotireoidismo. De maneira geral, essas duas doenças ou duas alterações de tireoide têm relação com problemas do coração e até com palpitação. Ou seja, quem tem problema de tireoide tem uma chance maior de ter palpitação, batedeira no peito. E o tratamento, a correção do problema da tireoide, ajuda muito o paciente a não ter esse tipo de sintomas. A gente sabe que pacientes que têm problemas de tireoide podem ter arritmia. A gente sabe que os pacientes que têm tanto o hiper quanto o hipo também podem ter pressão alta e aí desenvolvem outros problemas relacionados à pressão alta. Então, quem tem problema de tireoide também tem chance de vir a ter problemas cardíacos. Por isso que você precisa ir no seu médico, seu endocrinologista, controlar o problema da tireoide, porque sim, existem problemas de tireoide que têm relação com problemas cardíacos também. Arritmias, problemas de pressão alta, por exemplo. Dr. Francisco Feijó, cardiologista, o infarto, você falou aí que tem o sintoma típico, que é essa dor característica, mas tem também o atípico. Eu lembro minha tia, quando ela teve o infarto dela, que infelizmente não resistiu, ela tinha sintomas de refluxo. Ela tinha soluço, um desconforto, sim, torácico, mas não chegava a dor. Soluço e náusea. Náusea, vômito, soluço e um desconforto torácico. E era infarto, não era uma crise de refluxo. Aí eu pergunto o seguinte: a clínica característica, o eletrocardiograma tão importante, tem uns exames de sangue, né, umas enzimas, mas é o conjunto, né? Em medicina, nada é 100%, né? O eletro pode não dar um infarto e ser, não é isso? Exatamente. É interessante porque o sintoma ele pode ser atípico, como a gente já comentou. Ou seja, aquela dor no peito, que vai para o braço esquerdo, que pode subir um pouco para essa região do pescoço, isso não está em todos os pacientes. Uma parcela muito razoável, que a gente comentou, como mulheres, às vezes pessoas muito idosas, podem ter esse tipo de sintomatologia, ou seja, uma dor nas costas, uma dor do lado direito, enfim, náusea, vômito. Por isso que é importante, quando o paciente chega na emergência, ele não ser liberado logo. Ou seja, um desconforto novo, um desconforto intenso, um desconforto que não passou nos primeiros minutos, o colega que está na emergência ele vai receber essa paciente e ele vai, como você sugeriu, utilizar de outras coisas, além de perguntar e examinar o paciente, para avaliar se esse paciente está tendo maior chance de ter um infarto ou não. O eletro é o principal. O eletro ajuda muito, porque é um exame simples, você faz em 5 minutos. É um aparelho que não é caro, praticamente toda emergência obrigatoriamente tem que ter. E a interpretação desse eletro hoje em dia, muita gente fala, mas o eletro é difícil, nem todo colega médico sabe interpretar. Hoje em dia você tem na internet, às vezes, esses aparelhos como o Google, você tira foto e você pode buscar dentro desses aparelhos o diagnóstico através do estudo eletrocardiográfico. Você pode enviar o eletro, existem algumas empresas que têm médicos 24 horas e que dão um laudo, você envia e praticamente em minutos. E hoje os médicos, por exemplo, nossos alunos da Universidade Federal, eles já dispõem de, além da disciplina de cardiologia, existe uma disciplina de eletrocardiograma. Então, praticamente, todo mundo, todo médico, ele já sai hoje com uma capacidade de interpretar o eletro, de ver, e o eletro mostra ali o infarto. Então,
Os exames de sangue, que também são complementares, alguns pacientes a gente irá fazer. Exames como troponina, por exemplo, a gente vai avaliar se o paciente está tendo infarto. E esses exames ao longo do tempo melhoraram tanto que às vezes a gente esperava 4 a 6 horas para que aquele exame viesse dar positivo. Ou seja, às vezes a gente internava o paciente, fazia o cateterismo e não tinha nessa troponina. E hoje a gente tem troponina que ela se altera, ou seja, ela torna-se positiva após já 1 hora dos sintomas. Então a gente já consegue trazer isso tudo e determinar o risco do paciente. Muito bem. Aí o paciente foi diagnosticado com infarto. Você disse, doutor Francisco, que quando há uma obstrução importante, completa, ele tem que fazer o cateterismo e tem que fazer a angioplastia. Mas tem situações em que talvez não precise ou que melhorou, né? Qual é o tratamento além da angioplastia e do caso mais complicado, que é a cirurgia, o tratamento clínico? O que se pode fazer para o paciente com infarto? É a avaliação individual que determina se é só clínico, angioplastia ou cirurgia? No infarto, Péricles, a gente vai ter 2 cenários, o tratamento dentro do hospital e o tratamento posterior em casa, ambulatorial. O tratamento do hospital, que é o que modificou a mortalidade dos pacientes, a gente tem um cateterismo precoce, como você já falou, mas a gente tem a internação do indivíduo em ambiente de UTI. O indivíduo fica monitorizado, em que se fica avaliando o ritmo do coração para ver se ele tem alguma arritmia e você intervém logo. Você vai ter ali no controle de pressão, uma série de coisas. Dentro do hospital, quando o paciente sai de UTI, a gente está ali fazendo a investigação de pressão, equilibrando a pressão, dando medicamentos que a gente vai reduzir a chance de infarto, reduzir o colesterol, que é importante nessa fase também, Sim. Controle da pressão, controle do diabetes. Quando o paciente ele tem alta, ele vai ter alta com 5, 7 dias em média, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso, aí a gente vai atacar com mais propriedade os chamados fatores de risco. A gente vai modificar a dieta dele, a gente vai reintroduzir ele ao exercício quando a gente perceber que ele já tem um quadro mais estabilizado, a gente vai oferecer para ele uma dieta que tenha menos carboidratos, que seja mais adaptada para a redução de peso, para o controle de pressão com menos sódio, um controle de açúcar com relação ao diabetes. Então a gente vai fazer tanto essa terapia não farmacológica, que já começa no hospital, mas tem mais ênfase fora, e também a manutenção de medicamentos. A gente já sabe hoje que existem medicações que elas reduzem a chance de você ter um segundo infarto, que é o que a gente comentou, chamada prevenção secundária, e existem medicamentos que evitam que o coração queira crescer. Porque quando você tem um infarto, você tem uma parte do coração que morre, que não funciona. E aquilo acaba puxando o coração para que ele queira crescer, ter o coração crescido, que é a chamada insuficiência cardíaca. E hoje nós temos pelo menos umas 5, 4 classes de drogas que a gente utiliza, que ajuda a frear esse crescimento. Por isso que antigamente a gente tinha um paciente que infartava e tinha uma sequela muito grande e desenvolvia limitações ao trabalho. Hoje a gente consegue pegar um paciente infartado, passar por um resguardo, um período ali que ele vai ter uma certa cicatrização e melhorar, e a gente reintroduz esse paciente na vida dele. Ele manter a vida social dele, manter a vida dentro do trabalho dele, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente ele sirva para a sociedade, que esse paciente tenha sua vida de volta, para que ele tenha todo o bem-estar. Muito bem. Quando eu me formei, o tratamento do infarto agudo do miocárdio, a gente chamava de MONA. M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato e A de AS. Mudou um pouco? Mudou um pouco. Na verdade, esse MONA cresceu, a palavra fica até um pouco maior, porque tem mais coisas. A gente tem a questão de usar beta-bloqueador, remédios para pressão, aquelas classes de drogas tipo inibidor da ECA, tal, para proteger o coração.
A única coisa que eu posso só dizer é o seguinte, que recentemente, isso já são de uns 5 anos para cá, um pouco mais, 7 anos para cá, a gente começou a perceber, por exemplo, que o morfina, do Mona, a gente tem deixado de utilizar a morfina. Porque a morfina, ela, nesse caso do paciente infartado, ela parece que atrapalha um pouco a função de alguns outros medicamentos, pode, em alguns pacientes, baixar demais a pressão e fazer aquela questão da hipotensão e arriscar o paciente por outro lado. Então, a gente tem utilizado menos essa questão da morfina. Qual que se usa, então, para dor? Porque o paciente geralmente está com dor, né? Com dor. O que a gente prefere fazer são realmente o nitrato. Ou seja, se o paciente ele não possui contraindicação a usar o nitrato, a gente sabe que o nitrato é que vai aliviar mais a dor. Então, assim, incentivar o colega médico a utilizar mais o nitrato, a utilizar outras drogas que não são nitrato, que a gente faz dilatação das artérias, beta-bloqueadores, a gente prefere fazer isso. Existem algumas circunstâncias de grande intensidade de dor que a gente acaba utilizando um outro tipo de analgésico, mas a morfina a gente tem colocado ela numa situação de que ela era sempre usada, para ela não ser usada sempre, ser uma situação de exceção. É interessante. Aí depois que sai daquela crise, né? A pessoa sobreviveu, graças a Deus, a maioria sobrevive, outros não, infelizmente, vai tomar medicamentos, aí sim, medicamentos por muito tempo para evitar outro episódio, e são diversos medicamentos. Você citou aí o AS, citou o remédio do colesterol, né? Citou o beta-bloqueador, citou esse que o nome mais popular é losartana, né? Losartana, então o inibidor da ECA. Aí, quando começa a dizer 1, 2, 3, se ele for diabético, 4, 5, se ele for... né? Fica muitos medicamentos. Sim. E o pessoal estranha muito e termina não tomando direito, abandonando. É um problema, né? Convencer uma pessoa a tomar aqueles diversos medicamentos pro resto da vida. Exato. É difícil, mas assim, essa quantidade de medicamentos, eles têm o seu propósito. Então, assim, cabe durante uma consulta a gente identificar cada medicamento desse, explicar de maneira detalhada ao paciente. Por que você vai utilizar esse remédio que afina o sangue? Porque ele previne um novo infarto, porque ele ajuda a fazer com que aquela ponte de safena, aquele stent, ele fique aberto por mais tempo. Então, a questão, quando o paciente ele passa a entender a receita, quando ele passa a entender que esse remédio não é apenas um remédio para tomar porque o médico acha, mas é porque vai ter aquele benefício, a gente consegue. Agora, é um desafio, né? Quando a gente começa a usar 5, 6 remédios, por isso que a gente às vezes associa, existem alguns remédios que são 2 ou 3 em 1 dentro do mesmo comprimido, isso ajuda um pouco o paciente na tomada. Mas o paciente, quando ele se conscientiza do que ele teve, e geralmente o paciente que infarta, ele tem, vamos dizer assim, um grande chacoalhão na vida dele, né? Ele percebe o risco que ele teve, às vezes é um paciente como esse que a gente falou, que teve várias paradas cardíacas, ou seja, quando a gente experimenta essas circunstâncias, né, a psicologia fala, quando a gente tem esse freio de arrumação, vamos dizer assim, a gente percebe e começa a mexer. Então, muita gente para de fumar, muita gente começa a fazer exercício quando vem esse grande aviso. O mais interessante é que a gente se programasse para saber que no futuro pode ter alguma coisa, mas não sendo, às vezes o indivíduo, tendo esse evento mais grave, ele passa a mudar. E a gente vai tentando convencer e explicando ao paciente. É muito interessante, né? Porque você vai tomar aqueles medicamentos, mas ao mesmo tempo você está fazendo um bem a si, que o pessoal tem um certo receio, né, de remédios. Mas aí são medicamentos que evitam que aconteça o mesmo problema outra vez. Aí eu pergunto assim também, as outras medidas, como por exemplo, atividade física, qual a limitação? Porque o paciente fica com medo. A gente tem história de pessoas que estavam andando, que estavam correndo e teve um infarto. É uma avaliação médica que diz o momento e o tipo de exercício, né, de quem já infartou. Isso, exatamente.
Ou seja, ficar parado hoje, sedentário, a gente sabe que mesmo o paciente que já teve infarto, que tem um problema cardíaco, que não faz exercício, que não se movimenta, ele vai ter um prognóstico, ou seja, uma evolução pior do que aquele que já teve infarto também, que tem um problema cardíaco e que não se movimenta. Ou seja, o exercício físico é para todos. Agora, nem todos farão todos os tipos de exercício. Ou seja, um paciente que infarta, a gente vai ter uma espécie de período em que ele vai ficar mais em repouso e a gente vai reintroduzindo o exercício físico nele. Pequenas caminhadas, pesos, vamos dizer assim, pequenos, porque hoje a gente sabe que o exercício físico ele tem que ser o exercício aeróbico, que é caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta, aquele exercício em que a gente faz as repetições através de pesos, que é aquela musculação, exercícios que a gente chama de treinos, né, hoje em dia, e você tem também aquele tipo de exercício que são os alongamentos. Quando você introduz esses 3 tipos, de certa forma isso é mais completo. E o paciente ele vai introduzindo. Então a gente tem paciente que infarta e que dentro de 30 dias ele já começa a fazer alguma atividade física. Como é que eu sei que tal paciente vai fazer X ou menos ou mais exercício? Isso depende da característica do infarto dele, depende da condição que ele tem de exercício prévio, depende também dos sintomas que ele vai ter ao voltar a fazer exercício. Ou seja, às vezes uma pequena caminhada ele não sente nada, mas se ele fizer um exercício maior, ele pode ter problema. Por exemplo, a gente tem pacientes que tiveram um mal-estar e que hoje praticam atividades como até corrida, correm 3 km, correm 5 km e consegue. Tem risco? Bom, não tem risco porque já foi feita uma avaliação completa, o indivíduo ele para 3 km de uma corrida, ele não começou logo depois de infarto, ele foi fazendo caminhada, ele foi fazendo exames que mostravam que o esforço físico dele já não dava mais dor, já não dava mais característica de entupimento, ele perde peso, ele ganha capacidade respiratória, ele para de fumar, então a gente consegue ao longo do tempo reintroduzir. Se a sequela não é muito grande do infarto, praticamente a vida do paciente se aproxima muito com a normalidade. É óbvio que ele vai ter que tomar remédio, é óbvio que ele vai mudar o hábito de vida, mas a gente consegue reintegrar o paciente ao exercício físico de maneira programada, passo a passo, a tal ponto que ele vai estar fazendo mais exercício, às vezes com a capacidade física muito melhor até do que quem nunca teve infarto, mas que está lá sedentário e tal. Então a gente consegue. Interessante, né? Não deixar de se movimentar, mesmo tendo tido um infarto, com orientação médica. Agora, você falou dos fumos que faz muito mal, falou da própria pressão alta que tem que ser bem controlada, falou várias coisas. Uma delas é muito difícil de controle, a obesidade, né? A obesidade é muito difícil de controle. E tem pacientes que faz direitinho, ou pelo menos garante para a gente que está fazendo a dieta orientada pela nutricionista, fazendo exercício físico e não consegue atingir as metas, né? Esses pacientes que já tiveram infarto ou que são coronariopatas, eles podem submeter a uma cirurgia bariátrica, já que não consegue perder peso. Ele pode tomar essas medicações novas que estão chegando, Ozempic, Saxena e outras, ou existe limitação também nesses medicamentos e na cirurgia? No geral, Péricles, cada caso é um caso. O que é que eu vejo? A obesidade ela é uma doença, né? Muita gente ainda acha que a obesidade é o simples fato do indivíduo ter uma falta de força, de ser aquele indivíduo que ele come porque quer, ele come aquilo e tal. A gente sabe que a obesidade é uma síndrome que está relacionada a comer bastante, a não fazer exercício, mas existem alterações no corpo daquela pessoa que predispõem àquele ganho de peso. Quando a gente pega um paciente que infarta ou que tem um problema cardíaco, a gente vai analisar o caso dele. É possível que esse indivíduo possa tomar medicamentos como essas canetas, injeções que tem para inibir o apetite? A resposta é sim. Quando? Bom,
no período mais inicial de um infarto, a gente não costuma fazer. A gente prefere que o indivíduo ele modifique o hábito de vida dele, que perca peso naturalmente, que comece a ter um exercício de maneira inicial. Mas após um certo período, a gente sim pode começar. Geralmente é um paciente que a gente vai ter mais cuidado, é um paciente que a gente vai usar uma dose menor, né, para poder fazer. Lembrar que essas canetas, esses Ozempic e tal, são medicamentos para diabetes, inicialmente desenvolvidos para diabetes, e que se percebeu que perdia muito peso. Então, o paciente que tem um peso muito grande, se ele for diabético, tem um certo sentido maior, mas não tendo diabetes, ele pode utilizar também. Agora, a gente tem que colocar esse paciente para um retorno ao exercício, a gente tem que fazer com que esse paciente também introduza hábitos saudáveis para a gente poder introduzir. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que geralmente a gente faz em indivíduos mais jovens. A gente não vê, assim, não é indicação a gente fazer com indivíduos obesos com 80, 70, 60 anos. Porque é uma cirurgia grande, uma cirurgia que mexe. Então, assim, se a gente percebe que é um paciente que já teve um problema cardíaco, mas a sequela desse problema cardíaco foi muito pequena, que a gente percebe que era um indivíduo que tinha um hábito de fumar, hipertensão, obesidade e tal, e que ele conseguiu modificar muito, que é um indivíduo que ele consegue ter uma capacidade física boa, porque a gente sabe que o risco cirúrgico está proporcional à capacidade física também. Ou seja, um indivíduo que pratica exercício, que tem uma boa capacidade física, naturalmente será um indivíduo que vai ter um risco cirúrgico menor. Então a gente pode, em casos muito selecionados, aproveitar que a cirurgia bariátrica reduz o peso, transforma o indivíduo diabético em pré-diabético ou até, entre aspas, transfere o indivíduo para um nível de açúcar normal, ou seja, a gente meio que dá uma pausa no diabetes, o indivíduo ainda tem ali a tendência, mas você volta a algumas casas do jogo, vamos dizer assim. Então, a gente pode trazer esse benefício para o paciente, mas não vai ser assim logo depois de um infarto, vai ter que ser cada caso avaliado. Eu já tive alguns pacientes que já tiveram um mal súbito, um mal cardíaco, às vezes era um infarto, às vezes era um paciente muito jovem que teve um infarto com, a gente chama coronárias normais, que é uma outra coisa, é uma outra característica de infarto que a gente vê muito no jovem, que dá para a gente fazer depois, posteriormente, com cuidado, esse tipo de cirurgia também. Que bom, né? Foi muitas informações relevantes, chegando ao final do nosso programa de hoje. Obrigado, Josenberg, sempre aqui conosco, dando esse apoio essencial. Vocês vão ficar com a missa aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio. Eu quero agradecer a você, ouvinte, e ao nosso convidado, Dr. Francisco Feijó. Muito obrigado, tanta coisa boa que você trouxe, porque a prevenção é o principal, né? E o tratamento quando descobre uma doença dessa. Muito bem, eu que agradeço, parabéns a todos, parabéns à rádio, excelente programa e vamos para frente. Graças a Deus, com a ajuda de vocês, vamos para frente. Muitos colegas vêm aqui falar sobre sua área de atuação, e um tema desse, que é a coisa que infelizmente mais mata no mundo, é essencial a gente trazer muitos cardiologistas e muitos endócrinos, como sua esposa Emanuela, porque o metabolismo está envolvido, né? Tudo envolvido. Está tudo envolvido. Eita. Pois você, ouvinte, fiquem conosco, né, na missa e no restante da programação, e se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui de novo. Vamos tentar trazer um pneumologista, nosso amigo Dr. Jacó, para falar sobre pneumonias, tuberculose, câncer de pulmão, etc. Um abraço para todos.